Bom, gente, essa é a nossa aula de número 9, né? Nós vamos falar sobre os primeiros aspectos aí da sociedade anônima. A sociedade anônima, ela é, né, bastante diferente das sociedades contratuais, o regime jurídico dela é bem diferente. Hoje nós vamos estudar dos artigos 1º ao 10 e artigo 80 a 93. Então, nossa aula vai estar sintonizada entre esse grupo de dispositivos que eu mencionei. Ao contrário do Código Civil, né, conforme eu já tinha mencionado, quando nós estudamos sociedades simples, quando nós estudamos sociedades limitadas, quando nós estudamos a introdução, né, ao direito de empresa, eu havia mencionado que que o regime, né, que a lei, né, o texto de lei do direito de empresa, criado lá pelo Código Civil, é muito ruim, né? É muito ruim mesmo. Falta técnica legislativa, faltou uma redação mais que primasse pela qualidade, né? Criou muitas regras que né, atrapalham realmente, mais atrapalham do que ajudam. Em sociedade limitada, né, com a aplicação subsidiária das regras de sociedade simples, algo muito ruim. E em sociedade anônima nós temos uma situação totalmente diferente. A lei de SA, né, a lei das sociedades anônimas, ela é muito bem redigida, né, apesar de ser de 1976, ela tem aspectos, né, e sobrevive hoje muito bem, ela cumpre o papel para o qual ela foi criada. Teve alterações, obviamente, no decorrer com o passar dos anos, mas é uma lei que ela apresenta o regime, né, das sociedades anônimas, e ela tem uma técnica, né, a forma como ela foi redigida é muito bem escrita, né? Então, ao contrário das disposições do livro 2 do Código Civil, que se trata do direito de empresa, que tem uma redação muito ruim, e nós vimos, né, quando estudamos limitada, quando nós estudamos sociedade simples, principalmente, tivemos uma série de dificuldades, né, até para interpretar mesmo, né, então é muito complicado. Em sociedade anônima, não, nós não temos esses problemas. A lei, ela é redigida de uma forma muito melhor, é disparado, né, a qualidade técnica aí da lei de sociedades anônimas. E o nosso primeiro dispositivo, né, que já no primeiro artigo da Lei de Sociedade Anônima, temos conceitos bastante interessantes, né, e que na verdade já definem todo o nosso estudo de sociedade anônima. O primeiro artigo da própria Lei de Sociedade Anônima estabelece que a companhia, né, a companhia ou a sociedade anônima, ou seja, os dois nomes são os utilizados no decorrer da lei, né, ou companhia ou sociedade anônima, ela tem um capital dividido por ações. Esse é o primeiro grande aspecto, né, da primeira grande característica aí da sociedade anônima. E a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão dessas ações, das ações subscritas ou adquiridas. Então, vejamos aí dois pilares super importantes, né, da sociedade anônima. O primeiro, enquanto nas sociedades contratuais nós tínhamos a divisão do capital em cotas, aqui nós temos a divisão do capital em ações, totalmente diferente do que nós tínhamos estudado até então. Quanto à responsabilidade, ela é limitada, sempre vai ser limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Significa dizer que nós temos uma limitação, e na sociedade anônima nós encontramos essa limitação de responsabilidade de uma forma muito mais vantajosa, inclusive, do que numa sociedade contratual. Lembra quando eu falei sobre sociedade limitada, que no início, né, quando ela surgiu, que é uma criação relativamente nova se comparado aos tipos societários que nós já estudamos, né, que são muito antigos, como a sociedade anônima, né? Gostaria-se de criar um tipo societário que fosse contratual, né? Ou seja, tivesse um processo simplificado de organização, que não fosse tão burocrático quanto uma sociedade anônima e que pudesse, né, ter responsabilidade limitada. Aí surgiu a sociedade, né, por cotas de responsabilidade limitada. E aqui nós temos, né, na sociedade anônima essas
essas duas grandes, né, características, né, ou três grandes características. Primeiro, é o capital dividido em ações, que coisa que, né, outro tipo societário não vai ter, né? Tem a comandita por ações, sim, mas esse tipo societário ninguém usa mais. Então nós temos capital dividido em ações, nós temos a responsabilidade do sócio totalmente diferente de qualquer outro tipo societário, certo? Que sempre vai ser limitada ao preço de emissão. Então essas três características tornam realmente a sociedade anônima um tipo único, né? Um tipo único e um tipo extremamente vantajoso, principalmente para negócios um pouco, né, de maior, um pouco não, um negócio com maior envergadura realmente. A respeito do histórico da sociedade anônima, é interessante vocês lerem, né, nas doutrinas, né, seja lá qual for a que vocês estiverem adotando. As sociedades anônimas têm uma história muito grande, é muito interessante, né? É importante a leitura e o conhecimento da história da sociedade anônima para você entender o momento a que nós estamos, né, a que nós chegamos nesses dias de hoje. A sociedade anônima, só um aspecto histórico interessante. Por muito tempo, a sociedade em conta de participação ela foi confundida com uma sociedade anônima, né? Lembrando a nossa aula de sociedade em conta de participação, tivemos uma aula, né, exclusiva para a sociedade em conta de participação, era chamada de anônima, né? Então, mas ela não é uma sociedade anônima, ela tem apenas uma categoria de sócios que não aparece perante terceiros. Na sociedade anônima, nenhum dos sócios, nenhum dos acionistas aparece perante terceiros, por isso que torna ela anônima. Você pega o estatuto social de uma companhia e você não vê o nome dos sócios lá como nas sociedades contratuais, você vê a estrutura, né, do estatuto, mas o livro de registro lá das ações nominativas, nós vamos estudar isso na próxima aula, não está ali, né, no próprio estatuto, como nas sociedades contratuais, em que o nome dos sócios vem ali já no próprio contrato social. Então, não se confunde sociedade em conta de participação com sociedade anônima, e quem adotava essa nomenclatura estava totalmente equivocado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então nós falamos aí já dos principais aspectos da SA, que já está no seu primeiro dispositivo, né, artigo 1º. O que é importante a gente ainda lembrar sobre sociedade anônima, e pegando um pouco da história, né, e aí quem lê a história vai entender isso, é o aspecto da instituição, né? A própria sociedade anônima ela tem um papel muito relevante no processo de desenvolvimento econômico e social. Como as sociedades anônimas, vocês pegarem a exposição de motivos da lei de SA, né, 6.404/76, vocês vão ver que o intuito de se criar a lei naquele momento era proporcionar o crescimento econômico mesmo, né, o desenvolvimento econômico. Tanto é que no artigo 116, no parágrafo único, ele tem uma menção super interessante sobre a responsabilidade da própria sociedade anônima. Se refere ao acionista controlador, mas isso é incorporado, né, para a própria sociedade anônima. Ela tem um compromisso social, um compromisso econômico, né, e para o desenvolvimento do nosso país. A grande característica, né, da sociedade anônima, né, juntamente aí com a divisão em ações, a responsabilidade limitada, né, do acionista, né, que é ao preço limitado ao preço de emissão ou do valor adquirido das ações, né, a livre negociação das ações. Então, mesmo que seja uma SA fechada, né, tecnicamente, pelo espírito da lei, poderia se permitir uma negociação muito mais fácil das ações do que numa sociedade contratual. Numa sociedade contratual, você, ao alterar o quadro societário, tem todos aqueles procedimentos que nós já estudamos, aquela alteração do próprio contrato social. Você alterar o quadro societário numa sociedade anônima, ou seja, ao trocar sócios ou acionistas, essa nomenclatura utilizada pela lei, acionistas, você não necessariamente vai alterar o estatuto. Você não vai alterar o estatuto, simplesmente altera lá o nome dos acionistas no livro de registro das ações. Então a liberdade de negociação é uma característica muito bacana aí das sociedades anônimas. No artigo 2º da lei de SA nós temos outra característica, outro aspecto bastante importante, que é o objeto social.
E o parágrafo 1º do artigo 2º, ele traz uma observação, uma situação muito interessante. Enquanto nós temos, né, nas sociedades contratuais, aquela velha divisão, sociedade de capitais, sociedade de pessoas, né, sociedade empresária, sociedade não empresária, aquela velha classificação, né, de sociedades, nós temos aqui uma determinação legal de que a sociedade anônima ela sempre vai ser, e aí o parágrafo 1º utiliza a nomenclatura antiga, né, sempre vai ser mercantil. Leia-se, né, na atual linguagem do direito de empresa, ela sempre vai ser uma sociedade empresária. Ou seja, não importa o objeto da sociedade anônima, não importa o objeto escolhido da sociedade anônima, ela sempre vai ser uma sociedade empresária. Nunca ela vai ser uma sociedade não empresária. Então, tecnicamente, voltando lá no início, lá no Código Civil, no artigo 966, o primeiro dispositivo do direito de empresa, tem lá o caput e tem o parágrafo único. Então, todas as atividades, né, toda sociedade anônima, ela sempre vai ser interpretada ou enquadrada lá no caput do 966, sempre vai ser sociedade empresária, nunca ela vai ser uma sociedade não empresária. Essa é uma característica interessante, certo? Então, é própria das sociedades anônimas ela ser uma sociedade empresária. O parágrafo 2º ainda do artigo 2º, ele estabelece que a descrição do objeto social da companhia, ele deve ser completo, né? A descrição deve ser completa e precisa. Tem que ser estabelecido exatamente qual é o objeto social da companhia. De certa forma, essa necessidade de se estabelecer de forma precisa e completa o objeto da companhia, ela limita, né, tem por objetivo limitar a atuação dos administradores e também impedir abuso dos controladores, de forma que tanto os administradores quanto o seu controlador deverão obedecer estritamente o disposto no estatuto, certo? Então, esse é o grande motivo pelo qual se a descrição, né, do objeto ela deve ser bastante precisa. Esse é o grande motivo. Comecem, né, já falei uma nomenclatura nova, o controlador, né, nós teremos uma aula sobre o controlador também. Então, comecem esses aspectos específicos de sociedade anônima, esses nomes específicos, comecem a notar que eles serão utilizados em todo o nosso curso. Quando falamos de sociedade anônima, né, nós podemos lembrar, quando falamos da responsabilidade aí dos administradores e também do acionista controlador ou do bloco de controle, nós lembramos aí da teoria dos atos ultra vires, lá do artigo 1015, inciso 3 do Código Civil. Em SA nós temos existe a aplicação da teoria dos atos ultra vires, mas ela é um pouco mitigada aqui. Por quê? Porque a lei de SA ela estabelece alguns mecanismos que faz de certa forma um contraponto com o que está disposto lá no Código Civil. Então existe a teoria dos atos ultra vires, aplica-se às SA, mas de uma forma mais mitigada do que em relação àquelas sociedades contratuais. Então, né, aplica-se, mas de uma forma um pouco menos abrangente, né, porque já tem um regulamento próprio aqui, conforme nós vamos estudando no decorrer do curso, a respeito das sociedades anônimas.